Muito bom dia a todos. Meu nome é Pedro Nascimento, eu faço parte do conselho editorial da MIT Sloan Review Brasil e eu queria dar as boas-vindas para a nossa sessão de hoje com o tema Transformação Digital e Estratégica na Saúde, a interoperabilidade como solução para um sistema mais eficiente. E aí eu queria começar, introduzir esse nosso assunto com uma breve história, ou enfim, com uma breve analogia para a gente entender a nossa conversa de hoje. Você consegue imaginar residir, por exemplo, num estado, precisar de atendimento do outro lado do Brasil e o responsável por aquele atendimento ter acesso a todos os seus históricos clínicos? Da mesma maneira, se a gente pegar aí esse sistema imaginado, essa pessoa vai te atender e vai registrar todos esses dados numa mesma plataforma, avançando seu histórico de maneira acessível, até por aplicativos e por aí vai. A telemedicina ela avançou consideravelmente no Brasil, especialmente durante esse período de pandemia, mas ainda falta bastante para a gente conseguir completar o sistema, oferecendo segurança, alta disponibilidade de informações e a capacidade de integração que a gente está imaginando aqui nessa conversa. E é justamente para enfrentar esse desafio e cuidar da saúde de um país continental como o Brasil que são necessárias soluções bem inteligentes. Ou seja, a gente precisa efetivamente melhorar, aprimorar essa nossa entrega de serviços de saúde com tecnologia e com dados. Só assim a gente consegue ser mais efetivo. E esse é o objetivo desse nosso encontro, organizado em parceria entre a MIT Sloan Review Brasil e a InterSystems, novamente com o assunto de transformação digital e estratégica na saúde, onde a gente vai apresentar alguns cases reconhecidos e bastante atuais nesse campo. E eu estou super feliz e super honrado de convidar nossos dois debatedores, as duas pessoas que vão compartilhar essa conversa comigo. Queria primeiro convidar o Dr. Raimundo Nonato, diretor de desenvolvimento de negócios de saúde da InterSystems. Então, Dr. Nonato, ou Nonato agora, super bem-vindo. Prazer enorme de ter aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Pedro. Bom dia a todos. É um grande prazer para nós participar desse evento tão legal, com esse tema pulsante, que é nossa missão hoje em dia. Agradeço aí ao MIT Sloan Review essa oportunidade e o prazer de debater com esse grande líder da saúde, que é o nosso amigo Paulo Chapchap. Perfeito. Então, você já fez a introdução do nosso segundo convidado. Queria contar o Dr. Paulo Chapchap. Como você mesmo falou, uma lenda nesse setor e conselheiro estratégico do negócio de hospitais e oncologia da DASA. Dr. Paulo. Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso encontro de hoje. Pedro, Nonato, as pessoas que nos assistem, é um prazer estar aqui. Esse tema é de fundamental importância para o desenvolvimento dos sistemas de saúde no mundo todo, para o benefício dos pacientes, no grande, enorme desafio que a gente tem de dar mais eficiência ao sistema, mais qualidade, mais segurança e, principalmente, mais acesso, através da qualidade, segurança e eficiência, mais acesso. Hoje a gente tem uma grande parte da população mundial, particularmente nos países com grande desigualdade, que tem dificuldade de acesso aos sistemas de saúde e as tecnologias de informação, de comunicação, as tecnologias meio, através das plataformas, e interoperabilidade de sistemas, fluidez de dados, capacidade analítica, vão fazer uma enorme diferença na prestação de serviços de saúde, na preservação da saúde e na prevenção das doenças. É um prazer estar aqui com vocês. Perfeito. Inclusive, Paulo, acho que só queria pontuar, a gente acabou de começar e você já trouxe uma mensagem super importante, No geral, quando a gente fala de dados, de informação, a gente está falando de competitividade das empresas e tudo mais, e acho que é muito inspirador saber que a gente está falando de um setor onde isso não só faz as empresas serem melhores, mas, como vocês me trouxe, aumenta acesso, aumenta a qualidade do serviço. Então, é tão ganha-ganha quanto dá para ser, falar efetivamente de tecnologia aplicada à saúde. E queria começar só talvez para a gente contextualizar para todos os nossos participantes de hoje, queria fazer uma pergunta para você, Nonato. Só para contextualizar, para quem não conhece, o que é interoperabilidade? Como é que você definiria esse termo que o Paulo trouxe para a gente de interoperabilidade? Ok. Excelente pergunta, Pedro. Realmente é muito importante a gente começar assim, porque é um tema que as pessoas ouvem falar, essa palavra complicada que muitos nem conseguem falar direito, interoperabilidade. Nada complicado, tá? Tecnologicamente resolvido, porém, o que acontece? Nosso cenário
de saúde, principalmente da forma que a tecnologia da informação e comunicação se desenvolveu no mercado de saúde, ela foi feita com vários sistemas diferentes que desenvolveram na área diagnóstica, na área de laboratório, na área de imagem, na área de registro de informações, na área administrativa. Isso foi multiplicando o número de sistemas que necessariamente usam tecnologias diferentes. O que é que acontece no fim do dia? Nós temos vários silos separados de informações muito importantes, administrativas, clínicas, demográficas, de resultados, e essas informações residem em sistemas diferentes, em ecossistemas diferentes, que não se comunicam, tá? Interoperabilidade nada mais é do que fazer esses sistemas heterogêneos, que são escritos e guardam dados de formas diferentes, conversarem entre si. É trocar dado entre esses sistemas, utilizando uma plataforma de interoperabilidade que tem o poder de ser o tradutor das informações de um lado para outro, né? Isso é bidirecional, o sistema tem que fluir de um para o outro, e principalmente trazer uma visão única para o gestor. O gestor não pode analisar dados em separado de um sistema e de outro, ele tem que conhecer a realidade como um todo, né? E principalmente entregar benefícios para todos com essa visão total, holística do negócio de saúde, que é extremamente complexo, né? A gente sabe que a gente lida com logística, com vidas, com saúde, com dado crítico, com dado sensível, e ele está ali e precisa transitar de forma segura, tá? Interoperabilidade é isso, fazer sistemas conversarem. Se conversarem. E acho que você já começou a introduzir um pouco isso, Paulo, mas o que muda, né, na vida do médico e também, obviamente, na vida do paciente, a partir do momento que a gente passa a ter mais interoperabilidade entre esses inúmeros sistemas, né, que o Nonato trouxe para a gente, que hoje estão presentes no sistema de saúde? Olha, Pedro, o grande desafio que o médico tem na assistência do paciente é pesar bem cada uma das informações que ele recebe, dos vários aspectos daquele paciente, para tomar uma melhor decisão baseado no seu conhecimento e na sua sensibilidade. Quando ele tem dados fragmentados, não integrados, não de fácil acesso e visibilidade, ele começa a inferir. E quando ele começa a inferir, ele pode errar mais, ou ter menor precisão, ou demorar mais para decidir, ou deixar escapar alguma coisa que é muito importante para aquele paciente. Eu lembro que na minha época de formação, e aí já vão muitos anos, né, eu me formei em 1978, então para você imaginar quanto tempo faz, a gente dizia que o médico precisava investir pelo menos 1 hora numa primeira consulta com o paciente, de forma que ele pudesse coletar todas as informações da anamnese, que é aquele conjunto de perguntas que você faz ao paciente, ouve o histórico daquele paciente, e depois o exame físico, e aí os exames laboratoriais, os exames de imagem, e naquela época a gente tinha muito pouco exame de imagem. Era radiografia, ultrassom começando, imagina agora a quantidade de dados que você consegue coletar com uma quantidade muito maior de possibilidades diagnósticas e terapêuticas, e a atualização que você precisa fazer do teu conhecimento, a quantidade de dados novos que se produz é monstruosa. Você viu agora na pandemia um exemplo disso, em quão pouco tempo a gente conseguiu concluir que o tratamento precoce não funcionava, que as vacinas poderiam ser desenvolvidas rapidamente. Temos aí uma grande quantidade de vacinas que estão fazendo uma diferença enorme, salvando literalmente centenas de milhares, se não milhões de vidas no mundo todo. Então, essa quantidade enorme de informações, e o Nonato falou uma coisa importante, tem indicadores sociais de saúde, indicadores demográficos, que não são então só apenas os dados daquele indivíduo, são da comunidade onde ele está inserido, a água que ele bebe, o ar que ele respira, condições sanitárias em geral, que fazem uma enorme diferença. Então, garantir que esses dados cheguem ao médico de uma forma fluida e de fácil análise, para que ele possa tomar uma melhor decisão, é fundamental. É fundamental. A gente só vai perceber a importância disso a hora que a gente tiver esses dados com grande usabilidade na nossa mão. E a gente vai dizer um dia como é que eu tomava decisão sem isso. Tinha um alto grau de imprecisão,
nas decisões que eu tomava, e eu aceitava isso. É como antigamente, você só tinha o estetoscópio para fazer um diagnóstico de um problema cardíaco no indivíduo, e hoje a gente conta com uma quantidade enorme de dados, né? A tomografia de coronárias, os testes ergométricos, o ecocardiograma, então, uma série de outros. E você fala, mas eu fazia diagnóstico só com o estetoscópio? Não. Você fazia o diagnóstico que era possível fazer só com o estetoscópio, que é muito longe do que você consegue fazer agora. Sem falar nos dados genômicos e proteonômicos, que é uma quantidade enorme que permitem a individualização do tratamento. Já começa a aparecer, esse medicamento é bom para esse paciente com este perfil genético. Para aquele outro paciente com aquele outro perfil genético, o melhor tratamento é outro desde o início. Então, você não vai fazendo tentativa e erro. Então, as tecnologias de informação, comunicação e interoperabilidade, que eu chamo hoje de tecnologia meio, mas daqui a pouco nós vamos chamar de tecnologia fim, elas são fundamentais para se associarem à tecnologia fim, ressonância magnética, novas moléculas, PET-CT e tal, para a gente tomar uma melhor decisão. Perfeito. Não, Paulo, acho super inspirador isso que você traz. Inclusive, curiosamente, né, acho que não, talvez não tenha sido tão por acaso, mas ontem eu terminei de ler um livro, inclusive o novo livro do Daniel Kahneman, que escreveu Rápido ou Devagar, que ele fala de ruído de tomada de decisão, né? E tem um capítulo só sobre saúde. Que ele, inclusive, esse livro é incrível, eu sugiro para todos que gostam do assunto. Ele falando isso, cara, como é que às vezes você tem dois médicos super bem formados, super inteligentes, que tomam decisões muito diferentes, né? O que fazem diagnósticos muito diferentes. Ele começa a abordar justamente isso. Se ele tem acesso a informações diferentes, em momentos diferentes, de formas diferentes, eles naturalmente vão tomar decisões diferentes, não é porque um é mais ou menos competente necessariamente, né? Então, isso que você está trazendo é muito legal. A qualidade do exercício, né, da medicina fica, acho que, incomparavelmente superior, né? E aí eu queria, inclusive, já fazer um follow-up nisso, fazer uma pergunta para você, Paulo, mas, obviamente, também queria muito escutar o Nonato nisso, que a gente, obviamente, né, como Imagine Sloan Review, a gente praticamente só fala de transformação digital e adoção de tecnologia em diferentes indústrias, né? Sei lá, de seguro, financeiro, ou o que quer que seja, assim. E aí a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, né? Obviamente, isso é uma tendência em todos os setores, uns estão mais evoluídos, né, em adoção de tecnologia e outros menos. E aí o que eu queria saber, na verdade, vocês têm uma visão, acho que muito privilegiada, é como é que está isso no setor da saúde no Brasil. Né? A gente está evoluindo bem, a gente evolui rápido, a gente não evolui. O setor de tecnologia, desculpa, o setor de saúde no Brasil, ele é maduro do seu ponto de vista de tecnologia, não é? Se a gente pudesse só se situar, né, situar o setor de saúde do Brasil no mundo, onde é que vocês colocariam a gente assim, em relação à adoção de tecnologia e esse cenário que o Paulo descreveu tão bem? Olha, Pedro e Nonato, eu acho que a gente tem um bom começo e está num bom estágio. Eu vou explicar isso. A primeira coisa é que já existe uma ampla consciência de que essas tecnologias de dados, né, capacidade de capturar, analisar e fornecer de uma forma de fácil utilização, vai transformar o sistema de saúde. Então, a consciência já existe, o que é um ótimo começo para fazer uma transformação que também é cultural. Quando a gente fala transformação digital, na verdade, é uma transformação cultural e que muda, inclusive, as estruturas organizacionais. Na maturidade, você vai precisar mudar a estrutura organizacional. Você também, para tomar decisões baseadas em dados, você vai ter que ter a hierarquia do conhecimento e não a hierarquia da autoridade. Isso faz diferença. Você vai ter que ter times mais diversos, com diferentes saberes e competências. E a decisão vai ser tomada por quem tiver mais aquela competência mais específica para o momento dentro do time, sem uma relação de hierarquia. Você vai ter que ter maior fluidez e maior agilidade na decisão. Você vai ter que desburocratizar as organizações para conseguir entregar. Então, essa consciência já existe. Agora, o Brasil é um país muito heterogêneo. E é óbvio que os graus de maturidade estão diferentes em diferentes elementos da cadeia de valor, de toda a cadeia de valor. O que a gente precisa, o Brasil é muito bom de criar ilha de excelência. Nós temos aqui no Brasil os melhores hospitais entre os melhores do mundo. A gente consegue resultados
extraordinários na comparação com os melhores resultados do mundo, mas são ilhas de excelência. O grande desafio da sociedade brasileira é cobrir o país com um véu de excelência, fazendo a ponte entre as ilhas de excelência e os sistemas menos maduros, cada um dando o melhor de si para a construção de um sistema mais justo. É uma analogia, inclusive, com a interoperabilidade. Também no físico, também nas pessoas, a gente deveria contribuir mais, colaborar mais. E a gente está caminhando nesse sentido. Eu estou agora na DASA, como você sabe, né, que na sua própria proposta de valor está a criação de um sistema integrado. A gente já está trabalhando isso há mais de 4 anos, estamos indo para o 5º ano, mais de 1,5 bilhão de desenvolvimento de tecnologia na direção da saúde digital. Nós temos 5 bilhões de dados, porque a estrutura diagnóstica é extraordinária, mais de 900 pontos de atendimento no Brasil inteiro. Nós vemos 20 milhões de pacientes diferentes todos os anos, que geram uma quantidade enorme de dados, e nós já integramos todos os dados diagnósticos. Hoje, fazer um exame em qualquer um dos laboratórios do sistema, e tem a Alta Diagnósticos, Lavoisier, Delboni, Salomão Zopp, Exame, tem uma série de pontos de contato, a gente já consegue, para o paciente, se ele for em qualquer um deles, ele recebe o dado integrado de todos os seus pontos de contato. E caminhando isso para os hospitais da rede também. Todo esse sistema, a gente precisa tornar disponível para o Sistema Único de Saúde, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, como o Nonato costuma dizer, toda vez que, e eu queria que até ele falasse isso, a gente tem um Sistema Único de Saúde em que um suplementa o outro, o Sistema de Saúde suplementar suplementa o SUS, mas isso só terá grande valor para a sociedade brasileira se todos os cidadãos e cidadãs da nossa sociedade puderem ter seus dados integrados e visíveis e utilizáveis no ponto de atendimento que eles escolherem ou ao qual eles tiverem acesso num determinado momento. Então, é fundamental que a gente caminhe. Caminhamos rápido? Sim. Qual é o nosso sonho? Que um dia a gente esteja tão integrado em dados como o sistema bancário brasileiro. Que a gente tenha uma fluidez e uma facilidade, inclusive em aplicativos, em aparelhos móveis, igual. Nós estamos desenvolvendo isso. Na DASA chama NAVE, o sistema que integra, inclusive, com o aplicativo, mas isso, na medida que você desenvolve, eu queria ouvir o Nonato sobre isso, e você, na hora que você desenvolve para um sistema particular e privado, torná-lo disponível para o resto do sistema, através de licenciamento, cessão, numa parceria público-privada para o sistema público, é mais ou menos, teria baixo custo e menor desafio tecnológico, eu imagino. Isso é uma parceria público-privada em prol de toda a sociedade, com responsabilidade social, e eu advogo nesse sentido. Renato, por favor, acho que todo mundo quer te ouvir depois dessa. Muito bem, então. Tem alguns pontos bem interessantes, né? Como é bom, né, Pedro, a gente ouvir uma pessoa que traz essa experiência, né, e essa visão inovadora que o Paulo nos traz. Até parabéns aí, eu não sabia que você tinha formado na década de 70, todo mundo pensa que você é mais novo do que eu aí, pelas imagens, né? Depois você dá a fórmula pra gente aí, como é essa dose de formol aí, que ninguém acredita, né? Mas é isso aí. Um aspecto muito importante que você tocou, né, a complexidade dos dados que o profissional de saúde lida hoje em dia, eu quero voltar um pouquinho a isso, que é muito importante, é muito grande. A gente sabe que estudos de neurociência, eles mostram que um profissional de saúde bem treinado, ele usa 5 a 8 variáveis no máximo para conseguir concatenar uma ideia e fazer um raciocínio diagnóstico, né? E hoje, com o volume de informação que a gente tem, o Paulo deu um exemplo fantástico, né, na cardiologia, que antes era só a história clínica, o exame físico e a ausculta. Hoje em dia, a gente tem 30 variáveis para o cardiologista analisar, tá? São vários exames laboratoriais, são inúmeros exames de imagem, exames funcionais, provas, e isso faz com que dificulte a ação do profissional para focar e fazer um diagnóstico mais preciso.
A tecnologia nos ajuda nisso, tá? A tecnologia entra por um caminho que se chama suporte à decisão clínica. O suporte à decisão clínica faz com que nós possamos analisar esses dados todos e, através de técnicas de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, a gente já entre com esses dados, indicando ao profissional qual o melhor caminho seguir, incluindo dados como a faixa etária daquele paciente, os dados que ele tem laboratoriais, os dados genéticos, os dados de história clínica dele, né, os dados de história clínica dos familiares dele. Então, é um volume de dados assustador para o profissional processar. E a máquina processa isso muito facilmente, tá? Então, o suporte à decisão clínica é algo super interessante, que não substitui de jeito nenhum, ajuda o profissional de saúde, tá? A visão do médico, a experiência dele é fundamental, porém, a tecnologia nos traz essa possibilidade, tá? Eu queria pontuar isso porque é algo muito interessante. Quando o Paulo falou também da integração de dados para a gestão, é fundamental, porque nós podemos identificar geograficamente as situações, até na pandemia, né? Clientes nossos muito avançados em interoperabilidade nos Estados Unidos foram capazes de detectar rapidamente de onde estavam vindo aqueles casos por análise e geoprocessamento, né? Onde aquelas pessoas estavam para ter ações mais efetivas, fazer o diagnóstico, fazer a determinação de onde nós vamos colocar pontos de diagnóstico, de tratamento, onde vamos colocar mais leitos intensivos, mais leitos de pronto atendimento, tudo isso é um grande volume de informações que acontece, né? É outro ponto bem interessante. E falando desse grande cenário de sistema único de saúde, não tenha dúvida que essa é a nossa missão, tá? É interoperar esses dados da ponta, tanto do sistema que atende atenção primária, né? Tanto no sistema público quanto na saúde suplementar, e já levar isso para ambientes de interoperabilidade. Ambientes esses que, na verdade, as maiores instituições de saúde, inovadoras, como o Paulo disse, a gente tem ilhas de excelência, né, no Brasil, e tem ilhas de excelência em tudo, em diagnóstico, tratamento e também em tecnologia de informação em saúde. As maiores instituições de saúde, né, lá onde o Paulo militou muito tempo, né, no Sírio, nós estamos lá com tecnologia, interoperando dados, fazendo essa interoperabilidade nesses sistemas, promovendo programas muito interessantes, como programas de saúde corporativa, que ele faz aquilo que a saúde primária faz no sistema público. Ele cuida da saúde das pessoas para evitar que eles fiquem doentes, para promover saúde, que é o grande conceito. Tratar doença é correr atrás do rabo, tá? Promover saúde é levar a pessoa para outro patamar. E interferir em doenças crônicas com cuidado específico, com cuidado personalizado. Paulo tocou num ponto extremamente interessante, né, que hoje está em voga, é utilizar o perfil oncogenético, no caso de câncer, o perfil genético das pessoas para que os tratamentos sejam dirigidos, personalizados. Isso é uma realidade, não é rocket science, né? E eu queria comentar também que ele falou um aspecto muito importante. Hoje, nós já não precisamos mais fazer o trabalho de evangelização. Há 6 anos atrás, quando eu comecei a falar de interoperabilidade, as pessoas diziam que era rocket science, que só acontecia nos Estados Unidos, que aqui não existia, mas não é. Hoje em dia, como o Paulo falou, os gestores entenderam que precisa. E a pandemia trouxe muita vantagem para isso, tá? As pessoas viram que sem dado a gente não consegue agir de forma rápida, efetiva e segura, tá? Então, a telemedicina desabrochou, a gente precisa muito de telemedicina, num país do tamanho, das dimensões, das distâncias que a gente tem aqui, né? A gente tem situações onde populações lá na Amazônia são unicamente assistidos minimamente pelo exército, não tem nada. O cara tem que viajar 2 dias de barco, 2 dias de carro para chegar a um lugar onde tem assistência. Então, isso é importantíssimo. Telemedicina leva o cuidado lá para a ponta onde as pessoas precisam. Perfeito. E uma coisa que você trouxe, Nonato, que me chamou muita atenção, é que os dados agregados, né, como o próprio Paulo falou, eles seriam, inclusive, facilitariam muito gestão pública, né, tomada de decisão de política pública, porque no final do dia é bem provável que, por exemplo, os operadores de saúde saibam muito mais do que está acontecendo, né, de forma agregada, como do que o próprio governo, né, imagino em vários desses casos, porque é quem está ali tratando, tudo mais. Então isso é muito legal que você trouxe, né, como
como essa interoperabilidade traria muito mais agilidade, inclusive em tomadas de decisão de agentes públicos, né, no país. Então, pô, super, super interessante. Eu queria explorar outro ponto com vocês, acho que sobre tomada de decisão, efetivamente, né, e tomada de decisão desses médicos, porque, né, a gente sabe que uma maior profusão de dados e dados mais inteligentes, né, como você mesmo falou, Nonato, se você tem uma tecnologia que processa para você e te entrega uma informação melhor, você tende a tomar decisões melhores, assim. Tem alguns estudos que a gente tem publicado que dizem que talvez um problema, um viés de tomada de decisão que muitas organizações têm é tomar decisão baseada nos dados que tem e não procurar os dados certos. Né? Isso é muito comum, especialmente quando você é gestor. Você viu o que você tem, fala, beleza, né? Como é que eu tomo uma decisão a partir disso? E o que eu queria entender, como é que isso nas organizações de saúde, assim, como é que tem sido esse processo nessas organizações? Existe como é que eu posso dizer, uma intenção, ou existe um aspecto propositivo dos profissionais de saúde em buscar dados certos, em gerar novos dados, em gerar dados diferentes? Como é que é essa relação do médico, dos dados, com a tomada de decisão dele, assim? Porque eu imagino que seja mais ativa do que normalmente a gente tem em outros setores, né? Que talvez isso seja um pouco mais passivo. Eu queria muito ouvir vocês sobre isso. Raimundo, Paulo, quem preferiu começar? Não, do ponto de vista clínico, Pedro, a gente tem uma característica da fórmula de entrega de valor, que é fundamental, é a pertinência do que você vai fazer. Então, do ponto de vista clínico, a gente vê, às vezes, o contrário. A gente vê, às vezes, por exemplo, pedido de exames, a gente chama prescritores de exames, um pedido muito exagerado de exames frente àquela situação clínica, para tirar, assim, de uma forma larga e tentar surpreender alguma coisa nos indicadores de saúde daquela pessoa, com uma boa intenção. Mas isso é muito ruim para o sistema, porque você acaba tendo um desperdício, vamos dizer assim, pela não pertinência, muito grande. Então, a gente fala, classicamente, quando se pede uma dosagem de eletrólito, se pede dosagem de sódio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, tal, mas sem levar em conta aquela situação. O exame mais pedido é a dosagem de vitamina D. Vitamina D tem muito pouca importância na prevenção da doença. É muito raro você ter, num país como o Brasil, com a exposição solar que a gente tem, a dieta que a gente tem, uma carência de vitamina D. Então, de um lado, tem uma busca frenética por dados que talvez sejam muito além dos necessários. Por outro lado, você, na gestão, você pode ficar afogado em dados sem saber como utilizar adequadamente aqueles dados. A gente sabe que vocês que entendem mais de tecnologia do que eu, sabem que a grande busca que existe são a quantidade mínima de dados suficientes para tomar uma decisão informada. Quais dados são indicativos de outros dados e, portanto, eu não preciso olhar tudo ao mesmo tempo, né? Uma análise multivariada de dados permite saber quais são importantes e não são importantes em cada situação. Então, a análise apropriada de dados, que eu venho falando aqui, de tal forma que eles tenham uma visibilidade, uma usabilidade para realmente tomar decisão, é importante, porque às vezes você fica abrindo dados e eles não informam a tua decisão. Então, esse também é um sinal de maturidade na progressão da transformação digital, que se encontre os dados que sejam realmente importantes para a tomada de decisão. Isso é um desafio e depende de pessoas que tenham um amplo conhecimento da importância de cada um dos dados. Por isso que as pessoas não vão ser substituídas, mas elas vão ser suportadas por uma capacidade de absorção de dados e análise muito maior do que elas têm. É o que o Nonato disse aqui, auxílio à decisão. Então, os dados vêm para o auxílio à decisão. E aí introduz um componente muito importante da construção de algoritmos. A gente já viu grandes defeitos de construção de algoritmos por viés de alimentação de dados. Então, por diferenças de gênero, por diferenças de cor, né? E a gente viu que eles podem indicar decisões que não são apropriadas para todos, porque eles foram construídos com dados muito particulares de determinadas populações ou comunidades. E a gente precisa cuidar disso também, né? Da governança de dados é muito importante, tanto na captura
para a constituição dos algoritmos de auxílio à decisão, quanto na utilização. Então, esse é um componente que a gente vai caminhar muito, é uma nova ciência, né? E aí é curioso que se diz que com essa toda digitalização, automatização e tal, as pessoas vão perder seus empregos. Não, abrem-se possibilidades outras de empregos, baseados na tecnologia, na orientação da utilização da tecnologia. Eu não temo isso. Os empregos que se perderão serão aqueles que podem ser automatizados, mas particularmente na área da saúde, a grande maioria não são automatizáveis, porque dependem de uma relação de confiança, transparência, credibilidade na relação do paciente com o profissional. Por quê? Porque tem mais de um caminho. Eu estava aqui antes da nossa live discutindo com o paciente que tem um câncer de próstata e que disseram para ele, não, melhor é operar, não, melhor é fazer radioterapia e tal. E ele estava na dúvida. E os dois caminhos, em termos de curabilidade, são semelhantes, têm toxicidades diferentes, ou efeitos colaterais diferentes, e o indivíduo tem que tomar essa decisão. Então, depende de uma relação entre pessoas, com transparência, com confiança, para indicar que existe mais de uma possibilidade, que são equivalentes ou com pequenas diferenças para um lado ou para o outro, de vantagens e desvantagens, e você precisa estar disponível para o suporte a essa decisão do paciente, quando tem tratamentos equivalentes e com efeitos colaterais diferentes. Então, não temo esse outro componente da nossa discussão de que os profissionais serão substituídos pela tecnologia. Não, eles serão potencializados pela tecnologia. Eles terão maior potência, maior precisão para ajudar os pacientes. Eu acho que, inclusive, a gente tem um exemplo aqui de um executivo de tecnologia que é médico, né? Então, justamente, acho que mostra essa necessidade de integrar, né? E eu acho que um ponto que me chamou a atenção que você falou, Paulo, que a gente vê que não é um desafio só técnico, não é um desafio tecnocrático, né? De você ter lá um grupo de pessoas, né, cientistas de dados processando, mastigando informações e vendo o que acontece. Você tem que ter um médico que entende de corpo humano, né, e de gente fazendo as coisas. Eu acho que isso é muito legal, assim, né? Porque às vezes a gente tende a achar que a área de tecnologia substitui muitas vezes o próprio conhecimento técnico de origem, né? E não, no caso da medicina, isso seria um risco enorme, né? Então, eu queria muito te ouvir, inclusive, Nonato, até dessa experiência, né? Como é que está sendo, como uma pessoa que entende de saúde, apoiar a adoção e implementação de tecnologias na área de saúde, né? Porque não é um trabalho simplesmente do engenheiro, né? Beleza, excelente, viu? Que tema muito legal e que pontos que o Paulo trouxe, assim, fantásticos. Olha, em primeiro lugar, falando lá sobre o uso da tecnologia para evitar desperdício, para tornar as ações mais efetivas, isto é fantástico, tá? A gente sabe que o mercado americano cria ações e mede tudo, né? E os estudos de economia em saúde mostram que interoperar dados é capaz de fazer economias brutais em resultados de exames repetidos, desnecessários nessa linha, tá? Então, tem um estudo americano, se eu não me engano foi no JAMA, que saiu há uns 2, 3 anos atrás, eu tenho essa referência, que ele fala que o sistema de saúde americano consegue economizar 3 bilhões de dólares só com efetividade, com compartilhamento de dados na jornada do paciente. É assustador o número, tá? 3 bilhões por ano fazendo interoperabilidade, tá? Então, tem um grande impacto. Outro ponto muito importante que o Paulo falou, e que é, assim, algo que as pessoas mistificam, é que essa coisa de ser substituído não vai acontecer nunca, tá? Pelo contrário, quando a tecnologia chega e nos empodera, nos traz suporte à decisão, nos traz dado, exatamente o que o Paulo falou, nos torna mais efetivos e faz com que a gente possa mais desenvolver o mais importante, que é essa relação com o paciente, é o olho no olho, é a conversa, porque a medicina atual, contemporânea, ela não é mais uma imposição, ela é consultiva. O paciente chega no nosso consultório, ele quer nossa opinião, qual é o melhor caminho para ele seguir. O Paulo deu um exemplo fantástico. Exatamente o mesmo resultado tem da radioterapia, claro, em casos semelhantes, né? Radioterapia e cirurgia são semelhantes.
Então, ele quer a sua consultoria, para que vocês decidam juntos, o paciente participando. Para mim, esse aspecto é melhor, para mim, esse aspecto é melhor, para chegar a um tratamento, tá? Então, a tecnologia faz com que a gente possa ser mais humano no relacionamento com o paciente e entregue isso que ele espera valor, ele espera ouvir sua experiência num caso semelhante com ele, que a gente vai desenvolvendo, né? Poxa, eu tenho 30 anos de formado, então a gente viu muita coisa. O Paulo tem mais um pouquinho do que eu. Então, a gente começa a ter esse papel. Então, tecnologia nos faz mais humanos e mais próximos do paciente. Outro ponto super importante, né? E foi, Pedro, o último ponto que você comentou que... Eu acho que você abordou bem. Eu queria muito ouvir a experiência de uma pessoa de saúde efetivamente interagindo com tecnologia, porque eu acho que você tem um entendimento de causa que faz muita diferença, né? Porque a tecnologia é muito agnóstica no final do dia, né? Sim, então, entender onde efetivamente você tem alavancas é muito legal. Mas acho que você tocou num ponto, Nonato, que eu queria aprofundar com você, quando você falou de custo, né? Você comentou do sistema de saúde americano, de estudos que mostram que a gente teria uma economia considerável. E a gente até conversou um pouquinho antes de entrar na nossa conversa, que o sistema de saúde americano ele tem peculiaridade, né? Em 1960 era 5% do PIB, era gasto com healthcare, hoje é 17,9%, que é... Isso. Enfim, posso ter equivocado, mas talvez deve ser um dos sistemas de saúde mais caros do mundo, né? Sem dúvida. Muito caro, assim. Então eficiência, né? Olhar para custo. A gente falou muito de experiência, mas olhar para custo também é muito importante, né? Então, eu queria explorar com vocês, aí eu ouvi também, obviamente, do Paulo, mas você também, Leonardo. Tem vários estudos que mostram que se os custos, né, do sistema de saúde não forem controlados, tem chance de a gente ter um sistema que entra em colapso, né? O caso dos Estados Unidos é muito curioso. É um país muito bom em muita coisa, mas, cara, o sistema de saúde é muito caro, né? E de certa forma, muito inacessível, né, para uma parcela muito considerável da situação. E eu queria entender como é que a gente está lidando com isso no Brasil, assim, como é que a gente lida com essa redução de custos, com esse gerenciamento de custos, né? Paulo citou muito bem essa questão de você ser mais preciso com o diagnóstico, né? Porque, naturalmente, se pedir tudo tem um custo. Imagino que telemedicina deva ter afetado isso, especialmente pós-pandemia, com a regulação disso. Imagino que isso possa ter ajudado, mas queria entender como é que está esse olhar para custos no sistema de saúde brasileiro. Assim, como é que a gente está olhando para isso? Como é que a gente está lidando com isso? Quais são os principais desafios e o que a gente tem feito? Eu queria trazer dois componentes aqui, como eu disse, em relação a custos, como que a gente tem que agir. A gente sabe que, às vezes, a gente faz muito, como acabou de dizer o Nonato, quer dizer, tendo interoperabilidade de sistemas, eu não preciso repetir exames com tanta frequência, porque eu tenho acesso ao último resultado, sei quando foi feito, porque tem muita repetição de exame. Quando você fez o último exame e tal, sabe que eu não me lembro, doutor, se foi a tanto... Então, ele não tem acesso ao resultado e não tem acesso à informação de há quanto tempo foi esse exame. E aí ele pega e repete. Então, tem esse componente, fazer coisas sem pertinência, sem necessidade absoluta. Mas, por outro lado, Pedro, tem um encarecimento do sistema que ocorre também, e um sofrimento, por não fazer coisas que são necessárias. Por exemplo, fazer rastreio de câncer. Então, nenhum câncer começa com estágio avançado. Todos começam com o estágio inicial. Os cânceres sólidos, né? Então, de tumores, em geral. Você tem várias oportunidades de fazer o diagnóstico precoce, através de um rastreio conveniente, mamografia para câncer de mama, e exame de Papa Nicolau e colposcopia para exame de colo de útero, e hoje, tomografia de baixa dose em pacientes de alto risco para câncer de pulmão. Então, você tem a oportunidade, com diagnósticos com exames de precisão muito melhor, detectando imagens muito menores, de fazer diagnóstico precoce do câncer. E a gente tem comemorado a recuperação de câncer avançado, quando consegue fazer. Mas, se você fizer o diagnóstico precoce, você aumenta muito o índice de cura. Eu vou dar um exemplo: câncer de mama, estádio 1, determinadas formas, mais de 90% de cura, estádio 3 e 4, 95% de mortalidade. E também a diferença é que você gasta 20 vezes mais no primeiro ano de tratamento para o tratamento de um câncer de mama avançado do que você gasta no tratamento de estádio 1. Então, do ponto de vista humano, sofrimento, mortalidade, e do ponto de vista econômico, gastos, tem uma enorme vantagem de fazer um diagnóstico precoce. E a gente deixa de fazer. E aí a gente celebra a medicina de alta complexidade, casos avançados e tal. A gente deveria não se regozijar com isso.
A gente deveria se perguntar se não teria sido possível e o que estrutura eu preciso montar para que de agora em diante seja possível fazer um rastreio adequado de câncer. Na DASA, nós fizemos vários trabalhos chamando mulheres que não tinham feito a mamografia no tempo certo. Percebemos na mamografia BIRADs avançados, que é um indicador da presença de câncer, chamamos para biópsia e tivemos a oportunidade de fazer biópsia de câncer inicial, portanto, alta curabilidade, portanto, baixo custo para o sistema de saúde. Então, tem os dois componentes da utilização da tecnologia. A tecnologia se paga por evitar coisas desnecessárias e se paga por fazer coisas necessárias que nós não estamos fazendo ainda. E a gente precisa ter essa consciência, que existe cada vez mais. Agora, como fazer, a gente precisa... Eu tenho como cirurgião, eu tenho sempre uma ansiedade de fazer rápido, né? Porque o cirurgião, na cultura dele, ele tem que resolver no ato. Não dá para fechar e voltar amanhã, vou pensar durante a noite e tal. Então, isso gera na gestão também uma certa ansiedade por resultados mais rápidos. E a tecnologia permite isso, mas nós precisamos fazer os investimentos adequados e trabalhar de uma forma muito mais colaborativa, menos competitiva, entre os vários sistemas para fazer essa construção de extraordinário valor para a nossa sociedade e para a humanidade, né? Na verdade. E, Nonato, ouvindo o Paulo, não dá para fazer isso sem interoperabilidade, né? Ficou muito evidente. Ainda mais quando ele termina falando de colaboração, de compartilhamento, eu imagino que interoperabilidade é um dos fatores mais importantes para essa redução de custo possível, né? Sim, com certeza. Tem aspectos muito interessantes. Esse exemplo que o Paulo deu, né, na jornada de cuidado, na jornada de prevenção, de detecção de câncer precoce, isso é fantástico. Então, imagine, a interoperabilidade, integrando dados de todo tipo de dado do paciente, permite que o sistema faça alertas para os profissionais de saúde e para o próprio paciente. Baseado em quê? Na história familiar. É um homem de 40 anos ou 45 anos, que tem um irmão que teve câncer de próstata, tá? É uma pessoa que está com o IMC elevado, é uma pessoa que não fez ainda uma consulta no urologista, não tem uma biópsia, não tem um ultrassom, não tem um PSA, um exame de PSA laboratorial. Então, o sistema diz assim, olha, chama esse paciente aqui ativamente, o médico recebe esse alerta. Você tem 500 pacientes do seus grupos de pacientes que precisam fazer esse screening. Você tem mulheres que estão na idade reprodutiva e que têm 2 anos que não fazem mamografia, tá? Então, a tecnologia traz essa informação ativamente para o profissional. Essa iniciativa do DASA é excelente, mas a gente pode fazer essa iniciativa com os dados de todo mundo, entendeu? Então, você pega, hoje, o Ministério da Saúde tem uma iniciativa muito interessante. Ele criou um aplicativo do SUS, que hoje todo cidadão pode baixar, né? A gente vê lá, já registro de vacinas, gera o certificado de vacina. Então, por que não utilizar todos esses dados e enviar para o paciente uma notificação pelo aplicativo? Olha, você precisa fazer uma avaliação com o urologista, mulher, você precisa fazer sua consulta ginecológica, uma mamografia. Isso vai fazer acontecer esse diagnóstico precoce, economiza para o sistema, promove saúde, detecta patologias rapidamente e faz com que as pessoas tenham acesso à qualidade. Isso está na nossa mão, é só fazer acontecer, tá? A tecnologia já faz isso tudo automaticamente, a gente cria regras, né? Criamos regras inteligentes baseadas nesses protocolos que vão mostrar, olha, você tem aqui 10 mil pacientes que você está cuidando, tem 100 que precisam de cuidado. O paciente faz um exame lá, por exemplo, faz uma endoscopia e faz uma biópsia. Essa biópsia nem foi pega ainda pelo médico, nem pelo paciente. O sistema é capaz de ler o resultado da biópsia e dizer assim, olha, tem aqui atipia, tem células atípicas, tem indícios de câncer. Então, imediatamente o sistema envia para o profissional de saúde uma indicação, chama seu paciente logo que ele tem algo suspeito. Não vai esperar que ele consiga acesso, por exemplo, no SUS, né? Daqui a 3 meses com a consulta. Quando ele chegar com 3 meses, o câncer já está em estágio, com 6 meses.
né? Eu pratico ainda, sou cirurgião também, então eu encontro pessoas que dizem assim, olha, eu estou há 1 ano tentando a central de regulação para chegar na consulta. Imagina se for um câncer, né? Então, isso é importantíssimo, é fundamental e é uma das grandes entregas que a gente pode fazer para o Sistema Único de Saúde. Tanto para a rede privada, né? Também ainda precisa melhorar muito, tá? E quanto para a rede pública. E outro aspecto muito importante que vocês comentaram é que a gente precisa linearizar esse conhecimento, né? Dar esse acesso, como o Paulo falou, para todo mundo. Por que só na Ilha de Excelência que tem isso? Por que só a pessoa que tem acesso ao diagnóstico, um plano de saúde bom, que vai para o DASA, tem essa oportunidade de ser chamado para fazer uma mamografia, né? Se a tecnologia já nos permite tudo isso. Isso vai ser economia para todo mundo, o sistema vai ser viabilizado. Você tocou em um ponto importantíssimo, que é inviabilidade do sistema, tá? Entra um conceito muito interessante, que é o conceito de sinistralidade, que é o fator mais importante que o gestor de fontes pagadoras de serviços de saúde, seja pública ou privada, operadoras, ele mede. Então, a sinistralidade, ela atingiu níveis de insustentabilidade. Por quê? São tantos eventos que o encame, aquilo que entra de receita, vai começar a não dar para pagar as contas do sistema. Aumento da inflação médica, aumento dos custos e, principalmente, o modelo de remuneração, tá? Que é tema até que talvez a gente possa usar em outro momento, que é como tornar efetivo, com interoperabilidade, a mudança de modelo de remuneração. Será que ainda vai funcionar por algum tempo essa coisa de pagar por serviço? E aí ter as pessoas buscando fazer procedimentos sem pertinência? Como o Paulo diz, né? Não adianta você ser o melhor cirurgião que faz a melhor colestectomia laparoscópica do mundo e aquela cirurgia não tem indicação, porque a pertinência é 0. A fórmula de pertinência é vezes pertinência. Pertinência é 1 ou 0. Então, se for 0, o segundo item é 0. Não tem como você ter outro resultado. Pode ser maravilhoso, excelente, rápido, efetivo, mas não tinha indicação. Então, é 0. Infelizmente, o modelo de pagamento por serviço faz com que as pessoas embarquem nessas coisas, tá? Aí tem aspecto ético, tem vários aspectos, mas onde está o valor? Temos que focar em valor e desfecho, né? Desfecho, valor, tem a ver com pertinência. Esse ponto é fundamental. E aí é tema de outra conversa sobre mudança de modelo de remuneração, que é muito boa, né, Paulo, né, Pedro? Com certeza, com certeza. O componente o que o Nonato trouxe, só para a gente ser preciso, é pagar por serviço. A prestação de serviço de saúde é um serviço, mas a gente paga por serviço em itens de serviço, e não o global do serviço prestado, né? E aí você pode exagerar na utilização de itens que não tem necessidade, porque você está recebendo quanto mais itens você usa, em vez de ser eficiente e usar só o que você precisa. E aí, dados são fundamentais para isso, inclusive para as operadoras. Vamos falar dos elementos do sistema, que são intermediadoras, né, entre as grandes corporações e entre as pessoas e os prestadores de serviços de saúde. Elas poderiam ter nas suas mãos essa quantidade enorme de dados, se fossem interoperáveis entre os prestadores e os vários prestadores da rede de atendimento daquela operadora, para fazer a análise de entrega de valor, que entra em conta a experiência do paciente, o desfecho clínico, o não desperdício e a pertinência dos procedimentos de acordo com padrões de necessidade. E poderia até premiar quem faz diagnóstico precoce de câncer, por exemplo. Sem dúvida. Sim. Porque isso seria muito salutar do ponto de vista da saúde, sendo redundante, e do ponto de vista da sustentabilidade econômica do sistema, dos dois pontos de vista. Então, o Nonato traz um aspecto fundamental, complementar, de uma adequada gestão e análise de dados, que é a garantia da sustentabilidade do sistema. E acho que a gente pode um dia falar, sim, sobre pagamento de valor aqui, e a importância da tecnologia para apurar valor na entrega na prestação de serviços de saúde. Sem dúvida nenhuma, esse é um tema que exigirá um conjunto de ações muito efetivos e que depende mesmo da gestão de dados, sem dúvida nenhuma.
Perfeito, perfeito. Senhores, a gente está, infelizmente, se aproximando do final. É difícil falar de tudo isso em uma hora, né? O problema de falar de sistema de saúde é que você fala de negócio, de estratégia de saúde, de ética, de tudo numa só conversa, né? Então, apesar da gente ter muita conversa legal, muita pergunta, legal aqui, tem uma que eu fiquei curioso, até porque vocês falaram muito, né, dessa dobradinha entre sistema de saúde complementar e o próprio sistema único de saúde. A primeira pergunta que a gente recebeu, inclusive, do Bruno Porto, é perguntando sobre a Rede Nacional de Dados de Saúde, né? Então, ele está perguntando, esse é um caminho, o caminho é justamente via setor privado. Como é que está isso, né? Como é que está essa integração? Como é que isso está sendo trabalhado? Acho que vocês que têm uma visão bem privilegiada disso podiam compartilhar com a gente. Essa é do Nonato. Ótimo, vamos lá. Excelente, viu? Mais uma coisa que fez, que a pandemia nos trouxe como legado, tá? A pandemia fez com que isso se acelerasse. A RNDS estava desenhada, porém estava meio que latente. Então, a primeira coisa que aconteceu nesse sentido, primeiro, vamos dizer, RNDS é Rede Nacional de Dados em Saúde, é uma iniciativa do Ministério da Saúde que cria esta plataforma para receber dados de todo mundo, tá? Todos os cidadãos, e que já visa receber dados privados e públicos, tá? Essa infraestrutura existe lá para receber dados. O que aconteceu na pandemia? O Ministério soltou uma portaria onde todos os laboratórios parceiros do Ministério que estavam fazendo exames COVID deveriam enviar dados num formato interoperável, num formato FHIR, para a plataforma do Ministério da Saúde, tá? E nós tivemos o prazer de ser envolvidos muito precocemente nisso, que é um dos nossos clientes de laboratório nos convidou para participar. Em 2 semanas, a gente estava enviando dados lá para a RNDS, tá? A RNDS hoje reflete para o cidadão na mão esse aplicativo que a gente tem acesso, então tem lá medicamentos que você pega na rede pública para doenças crônicas, tá? Tem resultados de alguns exames laboratoriais, inclusive todos os resultados de COVID que você faça, até em farmácias, tá? Então, se você faz hoje num laboratório, até numa farmácia, esse dado está interoperado lá e você vê no seu aplicativo, tá? É muito interessante. Só que este aplicativo ainda está muito pobre de informações, tá? Nós podemos recheá-lo de informações clínicas puras de origem, oriunda de todos os sistemas. Essa é a nossa missão, ligar essas pontas, fazer com que a informação flua de lá do DASA, de lá do SEB, de lá do Sírio, de lá do Einstein, de lá do hospital do Boi-Mirim, de todos os lugares pelo país, e leve esse dado lá para essa plataforma para a gente ter toda essa condição de interoperar, tá? Então, essa é a iniciativa e nós estamos aí nessa missão de conseguir essa oportunidade de consolidar isso e levar esse dado para a RNDS. Excelente pergunta. Maravilha. Nonato, infelizmente a gente está chegando ao final desse papo. A gente ficava aqui conversando 1 hora facilmente. Eu acho que o Dr. Paulo deve ter tido algum problema. Está todo mundo em casa, é esse, né? A qualquer momento pode acontecer alguma coisa e você pode cair. Então, caminhando para o final, queria, na verdade, fazer uma pergunta bem estratégica, assim, de prioridade, porque a gente falou de inúmeros assuntos sobre saúde, de inúmeros desafios que a gente vive na área da saúde. E, assim, acho que o próprio caso que você falou da RNDS mostra como ter uma estrutura de dados e tudo mais é muito importante para interoperabilidade. Mas sabe que o Brasil é um bicho complicado, né? Muito grande, continental. Às vezes você vai ter, por exemplo, atendimento sendo feito em cidades super pequenas, sem muita estrutura de tecnologia. Então, né, a gente sabe que é um desafio trabalhar em rede num país com as peculiaridades do Brasil, né? Tanto geográficas quanto econômicas, assim. E aí a pergunta que eu queria te fazer, né, como uma última pergunta aqui para a nossa conversa é: por onde a gente começa? Assim, o que a gente prioriza? O que vocês estão vislumbrando como os caminhos que a gente tem que seguir para efetivamente começar a ter uma estrutura de saúde no Brasil mais interoperável, mais inteligente, funcionando melhor? Acho que eu sei que não é uma pergunta fácil, né? Mas por onde começa esse negócio, né? Como é que a gente chega nessa historinha que eu contei na abertura do nosso webinar? Isso. Na verdade, o caminho é esse que a gente estava trilhando aqui, né? O Ministério da Saúde criou essa infraestrutura para receber dados de todos. Então, a gente chega a partir de ferramentas que sejam capazes de capturar esse dado na origem. Hoje, tecnologicamente, não tem esse desafio mais, tá?
nós já estamos fazendo isso. Por exemplo, no sistema Unimed, a gente já resolveu esse problema interoperando dados dos prestadores, dos hospitais, para que o cooperado, o médico que atende o paciente no consultório, ele seja capaz de absorver toda a informação da vida do paciente no sistema Unimed. Então, hoje, o sistema Unimed, ele conseguiu criar, através de uma parceria nossa com a Interol, uma empresa de tecnologia do sistema, né? Já tem mais de 1.200.000 vidas integradas nessa plataforma. Eles conseguem levar para a mão do médico cooperado no consultório a visão integrada do paciente. É exatamente isso que a gente vai fazer, nós nos propomos a fazer e temos essa capacidade de fazer com o Ministério da Saúde, é pegar o dado da ponta, de hospitais públicos, privados, seja o que for, e levar para essa infraestrutura do Ministério da Saúde e empoderar e fazer com que esse aplicativo tenha muito dado, que o paciente tenha isso na mão e possa mostrar a quem ele quiser, compartilhar. O paciente é dono da história clínica, né? Nós somos guardiões das instituições, mas a história é do paciente, então ele tem que ter acesso. Inclusive porque um dos grandes aspectos capazes de mudar a curva da sinistralidade é exatamente o empoderamento do paciente e o engajamento do paciente nos tratamentos. Aí entra um outro tópico também que a gente pode explorar em outro momento depois, que é justamente esse tópico. O que o engajamento e empoderamento do paciente, familiar, cuidador, faz com essa curva, né, de inviabilidade do sistema? Ele muda. O que estava inviável, correndo atrás de doença, correndo atrás do rabo, né? O cachorrinho correndo atrás do rabo, acaba, você muda essa curva. Então, o paciente vai entender como se cuida, como promove sua saúde, vai se engajar, vai ter interação familiar, cuidador, profissional de saúde, família, todo mundo, tá? Mensageria entre o paciente e os profissionais, para que você consiga fazer esse tratamento fluir. E a adesão do paciente ao tratamento muda esse conceito, promove saúde e muda a curva da sinistralidade, tá? Maravilha. Obrigado, Nonato. Acho que, enfim, essa conversa, além de ter aberto, na verdade, além de ter informado muito todo mundo que está aqui, acho que abriu vários caminhos possíveis, né? Várias discussões possíveis. Queria agradecer demais a participação de vocês dois, né? Agora, voltando aos termos, né? Doutor Nonato, doutor Paulo, foi uma honra conversar com vocês. Saio sabendo coisas, inclusive, sobre o sistema de saúde brasileiro que eu não sabia. Então, obrigado mesmo. Assim, foi um prazer enorme. Acho que todo mundo, tô vendo, tá todo mundo pedindo para ter outra sessão amanhã, uma depois de amanhã, enfim. Eu acho que esse assunto é assunto que mexe com a gente, né? Falar de saúde não é só um negócio técnico ou um negócio de negócio. Cara, é de vida das pessoas, né? Então, é muito inspirador ouvir vocês dois falar. Então, muito, muito obrigado, doutor Nonato, doutor Paulo, pela participação com a gente hoje. Obrigado, Pedro. Obrigado, Paulo, pelo seu tempo. Sabemos que sua agenda é super conturbada. A gente abrir esse tempo aí, mas sabe que você está fazendo a diferença para muita gente que está nos ouvindo aí, nos assistindo, né? E a gente vai disseminando essa informação aí para a gente transformar a saúde do nosso país. Isso para nós é uma missão e eu sei que é sua também, né? E vamos lá junto. Muito obrigado pelo bate-papo aí, pela oportunidade. Viu? Vamos fazer de novo. Obrigado pela oportunidade. Eu caí aqui alguns momentos, né? Problemas de tecnologia. Voltei com o celular para me despedir de vocês e dizer principalmente que eu estou à disposição para a gente continuar e aprofundar o debate e a procura por novos caminhos, a busca de uma saúde melhor para todos. Muito obrigado, Pedro, Nonato, pela oportunidade e estamos à disposição de vocês. Bom? Muito obrigado. Super obrigado, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.